Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje nós retomamos o nosso programa Semeando a Boa Nova, onde estamos agora no 19º domingo do tempo comum, para que você que talvez queira nos acompanhar através da própria palavra. O evangelho meditado do dia de hoje é Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsos que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar, na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Meus irmãos e minhas irmãs, refletindo aqui sobre alguns versículos de maneira mais especial, agora vamos começar com o versículo 32, 33, onde se diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Podemos dizer assim com toda tranquilidade, sem pessimismo, mas sendo realista, que o futuro da igreja não será agora, nesse momento, um futuro glorioso, nesse momento, onde iremos perceber os cristãos aumentando em número cada vez mais. O futuro da igreja, como diz aqui a própria palavra, pequenino rebanho. Começou com pequenino rebanho e agora nós vamos novamente experimentar também uma igreja de poucos cristãos, não de muitos. Por quê? Vemos aqui a corrupção do mundo, da sociedade, das famílias, dos valores, as perseguições. Tudo aqui está numa convulsão. A cada dia que passa, está numa convulsão. E é claro que só se permanecerá cristão se tiver uma fé muito convicta, uma fé realmente no Deus vivo, não eu acho bom, é interessante ir à igreja. Todas as pessoas que estiverem fundamentadas as suas vidas neste achar bom, nesse ser conveniente ir à igreja, elas serão
pressionadas pelo mundo, que elas vão deixar, porque não será mais conveniente estar dentro da igreja, não será mais conveniente participar do banquete do Senhor, que é a Santa Missa, não será mais conveniente rezar, nós seremos realmente poucos. Mas isto não importa, por quê? Nós, como disse a palavra também, foi do agrado do Pai dar a vós o reino, pequenino rebanho. Então, foi do agrado do nosso Pai, nós, filhos da igreja, nós, filhos do Pai, do nosso Deus, foi do agrado dele dar a cada um de nós o reino preparado para nós desde toda a eternidade. Então, esta promessa do Pai, ela vai dizer o que para cada um de nós? Aquilo que a própria palavra disse: não tenhais medo, pequenino rebanho. Por quê? Por mais que o mundo esteja numa corrupção total, a sociedade, as famílias, os valores, por mais que surjam aqui as perseguições, quem nos prometeu o reino não é algum rei ou algum presidente, é o próprio Deus. E quando Deus promete, isso acontece. Que sejamos poucos, o nosso Pai é Deus. Que sejam muitos os outros, infelizmente, eles não têm a Deus por Pai. Portanto, esta promessa e essa esperança é absoluta, uma esperança que não morre, uma esperança que não acaba. Por isso o Pai diz para nós: vede tudo o que está aí. Essa convulsão, as pessoas se prendendo a tantas coisas que não passam. E ele diz: vendei vossos bens e dai esmola, isso não vale a pena. Isso tudo vai passar. Vocês são os meus filhos, eu tenho outros bens para vocês, vendei, pois, os vossos bens e dai esmolas. E aqui ele fala: fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. E não bolsas como existe nesse mundo, bolsas que se corrompem, bolsas que se rasgam, bolsas que se acabam facilmente, porque o que eu tenho para vocês é uma coisa que não passa. Portanto, fazei bolsas, tenham bolsas que não se estraguem, porque o tesouro que eu tenho para vocês não vai estragar. Tenham isso dentro dos vossos corações. Os vossos corações, essas bolsas, as vidas de vocês são essas bolsas onde eu colocarei todo o meu reino, onde estará contido toda a minha preciosidade, que sou a própria pessoa, que é a minha própria pessoa. Então, tenham essas bolsas, vendam os vossos bens, deem esmola. Isso não tem valor. Isso tudo vai passar, meus filhos. E aí então, percebendo esse tesouro que Deus tem para nós, a gente vai dizer: o que são os bens desse mundo? O que são os bens desse mundo? Realmente não preciso de tanto assim. Vou dar, quem sabe, a metade, ou quem sabe muito mais da metade. Isso me prende, eu não preciso disso. O meu pai tem coisa muito melhor para me dar, portanto, eu vou fazer justamente aquilo que o meu pai disse. Vou vender os meus bens, vou dar esmola, me prender a tantas coisas, não preciso disso. Eu preciso simplesmente sobreviver, viver aqui nessa terra e pronto, não acumular. E aqui o pai diz, né? Onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aqui então ser sábio. E o que é ser sábio? Segundo um padre que esses dias me falava sobre isso, o que é a sabedoria? É saber escolher o que vale a pena ser amado. E aqui a sabedoria que vem do Espírito Santo vai me dizer: esses bens passam. Eu vou escolher o que não passa. E aí então esse coração sábio vai encontrar o seu tesouro, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Por que nos apegamos tanto a tantas coisas? Porque ainda nos falta sabedoria. Nós não sabemos qual é o valor de Deus. E não sabemos também qual é o valor das coisas, que é mínimo, que é irrisório, frente do grande tesouro que é o próprio Deus. Portanto, a sabedoria vai nos levar a vender os nossos bens, a dar esmola, porque saberemos. Bobagem. Isso não é importante. E aí então, que vossos índices sejam cingidos e as lâmpadas acesas, nós preparados o tempo todo para que possamos receber as graças de Deus. As lâmpadas acesas, aquela atitude orante, de intimidade, onde a oração, que é aquela lâmpada que me mostra, isso vale a pena, faça isso, tenha isso, largue aquilo. A vida de oração vai me dar essa sabedoria que vem de Deus, onde eu vou escolher o que vale a pena ser amado. A lâmpada acesa, e ela tem que ser constante, e ela tem que ser acesa todos os dias nos nossos momentos de oração. A lâmpada acesa, quer saber qual é o valor da tua vida? Quer saber qual é o valor do próprio Deus? Reze, reze,
Essa lâmpada acesa vai te mostrar. E aí você não vai se enganar, porque não vai estar mais no escuro. A lâmpada acesa vai te dizer, olha o que está à tua frente. Isso aqui é uma cobra. Isso aqui é algo que vai te fazer mal. Abra os olhos, a luz está te mostrando. À tua frente está Deus. Corra para lá, nessa direção. É aqui. É a oração que vai nos dar o mais completo discernimento de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que está à nossa frente. E aí então, com toda essa clareza, tendo todos esses bens, aí o Senhor faz a pergunta, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? A partir do conhecimento que eu tenho do Pai, de quanto Ele me ama, através do conhecimento dos verdadeiros bens, que agora o Pai vai me mostrar, do verdadeiro alimento, que não é o alimento temporal, mas é o próprio Cristo, é a Eucaristia. Esse administrador fiel que é o pai, a mãe, o catequista, o padre, o que vai mostrar? O administrador fiel. Aqui está todo o tesouro da igreja. Aqui está todo o tesouro da tua vida. Aqui está a tua promessa de eternidade. Aqui está toda a tua libertação. E assim os pais levarão os filhos para a igreja. Os padres levarão cada vez mais os fiéis para dentro da igreja, para dentro do próprio Cristo, para se alimentar do Cristo, para ter Cristo como centro das suas vidas. Esses são os administradores fiéis. Não podemos deixar os nossos filhos, os nossos amados passarem fome. Nós precisamos das nossas lâmpadas constantemente acesas para que, vendo o que tem valor, que é o próprio Deus, possamos também levar àqueles que nós amamos aquilo que tem valor, que é o próprio Deus. Há administradores fiéis. O Senhor pergunta quem é, onde estão esses administradores? Que possamos todos levantar a mão e dizer, Senhor, agora eu vejo, a minha lâmpada está acesa, eu sou administrador, eu saberei onde levar aqueles que o Senhor ama, eu saberei levar aqueles que eu amo, levarei até a tua divina pessoa e entraremos todos na eternidade já nesta vida. E assim, aqui muito foi dado, muito será cobrado. A nossa missão será agora então cumprir tudo aquilo que o Senhor nos pede. Primeiro, ir nós ao encontro desse Deus e também levar todas essas pessoas que nós amamos, aqueles que estão ao nosso redor, ao encontro do nosso Deus. Que possamos ser os administradores fiéis, que possamos ser aqueles que têm a lâmpada acesa e assim poderemos saber o que é o valor de tudo, o valor do próprio Deus. E que o Senhor te abençoe e agora te ilumine com a graça do Espírito Santo para que saiba sempre escolher a Deus em primeiro lugar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.